Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Nosso convidado de hoje tem 20 anos, mais de 20 anos de carreira na advocacia, uma advocacia muito militante, além de uma participação muito ativa na OAB. Não vou me demorar aqui, vou receber com muito prazer o Dr. Isaac Pandolfi. Seja muito bem-vindo. Obrigado, doutora Carla, obrigado aos nossos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui, né? E realmente é mais de 20 anos de advocacia e grande parte dela militando de forma voluntária na OAB, né? Tenho assim, uma paixão enorme pela advocacia, uma paixão enorme pela nossa classe e sempre ali batalhando para melhorar nossas condições, né, doutora? É uma luta diária, uma militância diária mesmo. É um grande prazer, doutora, estar aqui junto com vocês. Ah, que bom. Vamos começar aí. Por que o direito na sua vida? Como é que você escolheu? Quero ser advogado ou vou para a área jurídica? Como é que foi? Nossa, doutora, vamos começar, de repente, por uma das questões mais difíceis, uma das decisões mais difíceis que a gente tem na vida, né, que é escolher a profissão com 16 e 17 anos, né? E ali o meu coração, ele sempre esteve dividido entre a medicina e o direito, e sempre ali um e outro. E a gente faz aqueles testes vocacionais que não resolvem absolutamente nada, né? E na época era uma moda você fazer teste vocacional para tentar uma área, uma outra. E assim, a minha ideia inicial era, meu coração batia inicialmente pela medicina e a minha vocação para o direito, ela existia e foi mais incentivada pela minha mãe do que... E aí, obviamente, pelos decursos dos vestibulares, né? Eu não consegui a aprovação no primeiro vestibular em medicina e aí, na sequência, acabei indo para o direito e aí segui a carreira dentro do direito. E vou te dizer, doutora, eu acho que eu me descobri no direito pela linguagem, pela utilização desse instrumento que a gente tem no direito, e eu me realizei mesmo dentro do direito, sabe? É você buscar ali, utilizar a linguagem, conhecer o sistema, conhecer os direitos, e eu acho que realmente o meu caminho estava traçado aqui, na área jurídica, e não lá na área médica, né? Hoje eu vejo isso com clareza, doutora. Na época, aqueles testes vocacionais de nada serviam, de nada, só confundiam a gente, né? Mas tinha alguém na área na família, dentro da área jurídica ou da medicina, que acabava sendo uma área de conforto, né? Sim, na medicina, na área da saúde, né, a gente tínhamos ali médicos, odontólogos, né, na área da saúde, realmente. Na área jurídica, eu até me atrevo a dizer que eu fui um dos primeiros ali na área jurídica, inaugurando essa vertente jurídica, inaugurando a área do direito, né? Mas realmente a família, a grande parte da família ali, muitos médicos e muitos dentistas, né? Hoje, obviamente, tem mais gente, né? Tem mais pessoas na área jurídica que eu, mas inicialmente eu acho que fui eu que naquela época inaugurei este caminho, né? Ah, que legal. E como foi aí o desafio da prova da OAB? Essa é uma história interessantíssima, doutora, porque atravessamos várias greves na Universidade Federal, várias, né? E no final do curso, nós entramos ali numa greve grande de mais de 6 meses, e nós deveríamos formar em dezembro, e essa formatura foi adiada para abril, então atrasou 4 meses, né? E aí, por coincidência ou por azar, não sei como é que a gente chama isso, né? O baile de formatura foi na véspera da prova da OAB. Foi uma situação bem inusitada, porque a gente fica na ansiedade das festividades da colação de grau, e naquela época era muito comum você segregar o coquetel do baile, né? E a prova era no domingo e o baile no sábado, né? Nós tivemos aquela sequência, missa, aula da saudade. O coquetel foi de sexta para sábado e o baile seria de sábado para domingo. E foi, né? Na verdade, foi. E a prova marcada para domingo de manhã, ou 9 horas da manhã, né? Então, assim, aquele dilema monstruoso, né? De você, poxa, o que eu vou fazer? Eu vou no baile e vou deixar a prova do AB ou vou para a prova do AB? Na ocasião, eu optei, obviamente, pela prova da OAB. Saí do baile um pouco mais cedo, por volta de 00h30, 1h, despedi, obviamente, de maneira gentil dos meus convidados e fui para casa descansar para a prova, né? Mas tem uma história interessante, porque a grande festa que eu fiz foi na aprovação da OAB.
Logo na sequência eu fui aprovado nessa prova da OAB, né? Nessa que eu abri mão do baile para ir para a prova da OAB. Mas quando o resultado veio, né, aí foi um grande churrasco, amigos, família, né? Aquele churrasco que começa meio-dia e termina meia-noite, né? Aí a comemoração veio. Aí pôde beber à vontade. Sim, sem nenhum problema. Pode ficar tranquilo. Não dá nem para contar os bastidores desse churrasco, porque seria algo bem assim, denegrir a nossa imagem, transformar a nossa imagem numa imagem muito feia, né? Não, e imagino que naquela época nem o Instagram tinha aí para ficar postando. Bem, né? Ou transformar essa festa numa grande fofoca, né? Seria uma grande... Ia realmente manchar ali, ia deixar a imagem meio esquisita, né? Além do escritório, o doutor também é professor. Sim, sim. E essa vocação, eu vou te dizer, doutora Carla, que ela veio antes mesmo do direito da medicina. É uma vocação que vem de casa. Dentro de casa. A minha mãe, ela é professora. Os meus pais são muito simples, né, da cidade de Aracruz e Linhares, ali na região norte do estado. O meu pai é eletricista, trabalhou na Vale durante algum período, na verdade, a vida inteira trabalhou na Vale, se aposentou, e minha mãe sempre foi professora. E eu sempre convivi ali com aquela convivência mesmo com um professor dentro de casa. E desde muito cedo, eu já estava no 7º para o 8º período, eu já lecionava. E na época era interessante, o MEC ele autorizava cursos profissionalizantes integrados. Você tinha curso de administração no 2º grau, administração, 2º grau, contabilidade, o magistério que sempre teve. E nesses cursos profissionalizantes tinha uma matéria chamada Direito e Legislação, especificamente para as turmas do 2º e 3º ano, técnico em contabilidade, técnico em administração. E eu lecionava já no 8º, 9º período, já no final da faculdade, eu já lecionava para esse curso. Eu lembro como se fosse ontem, a primeira aula que eu dei, um menino, né, assim, 22 para 23 anos, né, e era um curso noturno. E aí quando entro, isso foi na escola Rômulo Castelo, Carapina, chegando no terminal de Carapina. E aí quando eu entro na sala, isso era meados de março, mais ou menos, quando eu entro na sala, que eu levanto, eu acho que eu era o mais novo da sala, doutora Carla, que eu levantei a cabeça assim, acho que a média da sala era 30, era uma turma noturna, né? A média da turma era 30 anos. Eu me vi assim, gente, eu acho que eu sou o mais novo dessa sala, né? E dali para frente, muitos anos de sala de aula, na sequência eu enveredei pelos caminhos dos cursinhos preparatórios, aqui no Espírito Santo, principalmente na área de direito constitucional, regimento interno do Tribunal de Justiça e lei de organização judiciária. Foram as matérias que eu mais lecionava ali. Lecionei durante muitos anos, quase 10 anos. Que uma loucura esses cursinhos. Financeiramente assim. Era ótimo, doutora, era ótimo na época. Hoje não tem mais o mesmo apelo financeiro, mas na época, e era assim, eram turmas de 200 alunos e auditórios lotados, né, e assim... Eu sempre tive muito... Eu acho que as pessoas, às vezes, têm o dom para certas coisas e você também tem a técnica, né? E eu consegui, dentro da sala de aula, agregar o dom e a técnica. Eu sempre estudei muito as questões técnicas pedagógicas. E aí eu agreguei os dois aquilo. Isso, na cursinho preparatório, era uma mão na roda, né? Lecionei durante praticamente 10 anos para cursinhos preparatórios. Foi quando eu tive um momento na minha vida que eu tive que decidir se eu advogava ou se eu ia realmente diretamente para o magistério. Uma área mais acadêmica, né? Foi um momento de escolha. E neste momento eu estava lecionando normalmente terça, quarta, quinta e sexta, 4 dias à noite, 3 horas de aula, era uma carga horária muito pesada. Que te exige, inclusive, né, acompanhar o que está acontecendo. Atualidade, sim, sempre atualizando. E eu tive que escolher. E neste momento eu falei, vou para a advocacia. Aí eu fiquei um período de praticamente uns 10 anos aí fora, menos, uns 8 anos fora de sala de aula. Conseguiu ficar fora de sala de aula? Consegui. O escritório não deixava ficar fora. O escritório... Mas o vício, ele é terrível, né? O vício, ele vai ali te chamando. E aí falei, não, eu preciso voltar para a sala de aula porque é o meu hobby, é o meu futebol, é a minha cervejinha da sexta-feira, é onde eu, assim,
Ah, mas dá eu vou uma ganhar... revigorada, né? Eu vou ganhar pouco. Não tem problema. É onde eu sempre digo assim, tem gente que gosta de jogar futebol na quinta. Eu gosto de dar minha aula na quinta-feira, né? Porque eu chego ali, eu me reencontro, eu debato, eu troco ideia com os alunos, me renova. Mesmo que hoje, financeiramente, não seja algo viável, não compensa. E aí depois eu falei, agora eu vou me enveredar para as áreas do mestrado, fiz o mestrado, né? Exatamente para conseguir ter ali um título e ali agregar algumas técnicas para você, dentro de sala de aula, estar mais apto, né? E de lá para cá... Doutor, esse período que ficou fora da sala de aula, esses 8 anos, 8, 10 anos... o que de diferente sentiu entre turmas daquela época para turmas depois de... Doutora Carla, estamos falando de uma geração inteira, inteira. E não é uma geração inteira em que a tecnologia, ela molda... E os reflexos tecnológicos estão diretamente ligados aos reflexos sociais, a gente percebe isso. O que eu vejo hoje em sala de aula é que a regra geral, são turmas superficiais que não se aprofundam, né? Eles sabem vários temas, mas não sabem nada desses temas. Então, isso é muito nítido para a gente. Então, eu leciono hoje, principalmente, direito tributário e empresarial. São as duas matérias, as minhas duas matérias bases. Vez ou outra eu arrisco um constitucional, mas as minhas matérias bases, tributário e empresarial. O que você percebe é que os alunos hoje, assim, pela facilidade de acesso à informação, eles acabam dando pitacos em tudo, mas você aprofunda 1 milímetro, 2 milímetros, eles não têm conhecimento. Então mudou bastante nesse aspecto, né? Você não tem mais aquele aluno que debate profundamente, né? Isso, assim, eu vejo com muita clareza. Isso principalmente depois da inteligência artificial. Tem uma brincadeira que eu faço logo nos primeiros dias de aula de todas as turmas que eu leciono, que é colocar no quadro uma divisão, aquela assim, 350.280 dividido por 290. Aquela mesma, tradicional, que você bota o símbolo da divisão e pergunta assim, quem consegue fazer? E você ouve um silêncio estrondoso, né? Um silêncio estrondoso, né? Ouve aquele silêncio e ninguém fala nada, ninguém sabe fazer aquela conta. E aí, na sequência, eu digo assim, por que você não sabe fazer essa conta? E me parece muito claro, eu não sei porque eu puxo meu celular, a calculadora está ali, eu faço na hora. Pois é, daqui a 10 anos você vai puxar seu celular e não vai saber escrever, porque a inteligência artificial vai escrever para você, porque esses chatbots que estão aí vão escrever para você. Então, se você não se atentar para essas coisas, daqui a 10 anos você não sabe escrever, daqui a 20 você não sabe falar. Então, assim, é uma situação muito complicada. Eu acho que a gente precisa realmente rever algumas coisas dentro da educação. Não é só no direito. Porque dentro da sala dos professores a gente tem contato com várias áreas, tem pessoas que têm professores da área da matemática, da área da engenharia, da própria área da medicina, e você vê que é algo generalizado, né? Então, assim, o professor de engenharia, com quem eu tenho muito contato, gosto muito, me disse assim, doutor Isaac, eu não ensino mais como se chega à fórmula. Então, era comum na engenharia desenvolver o raciocínio a chegar na fórmula. Falou, hoje eu não ensino mais isso, porque primeiro que os alunos não querem, mas não se interessam. Eles preferem pegar um computador, pegar um tablet, e aí a fórmula está pronta, ele só joga lá e o inteligência artificial te dá o resultado, né? Agora, doutora Carla, talvez o grande dilema seja, isso é bom ou isso é ruim? Ainda não sei. Eu não sei. Porque, historicamente, doutora Carla, se a gente for pensar com calma, essas distinções, poxa vida, quando surgiu a máquina a vapor, foi uma grande revolução, né? Quando surgiu o computador, foi uma grande revolução. E nós estamos aí, obviamente, se alterando. Numa nova revolução. Não tem outra solução, né? Mas mudou. A educação realmente, voltando na pergunta, a educação hoje realmente é muito diferente da educação de 10 anos atrás. É muito diferente. Exato. Até por conta do acesso às informações e tudo mais, né? O doutor foi conselheiro estadual da OAB em 3 gestões diferentes. Três gestões. Nas gestões de Homero, fui conselheiro e vice-presidente do Tribunal de Ética na gestão de Homero. Na primeira gestão de Risk eu não participei. Na segunda gestão do Dr. Risk eu fui conselheiro novamente.
e agora presidente do Tribunal de Ética. Então, são 15 anos praticamente de voluntariado na OAB. É uma história dentro da OAB. E Tribunal de Ética não é um negócio fácil, né? Não é. Realmente, o Tribunal de Ética, talvez, dentro de todos esses anos, seja o maior desafio que eu já enfrentei. Quando você está na qualidade de conselheiro, eu fui vice-presidente do Tribunal de Ética, obviamente, e ali, na qualidade de vice-presidente, você tem certo contato com a presidência e coisa como funciona, mas não é como você realmente assumir o cargo em si e o encargo, né, que traz. Muitas vezes as pessoas pensam que é o bônus. Não, realmente é muito ônus e não tem bônus nenhum. É voluntariado mesmo, né? Voluntariado mesmo. E tem alguma história dentro dessa sua jornada como voluntário, né, na OAB? Alguma história que tenha lhe marcado muito? Tem várias, doutoras, tem várias. Talvez a que tivesse assim, a mais marcante, eu sou da Serra, nascido na Serra, criado na Serra. A mais marcante, sem dúvida nenhuma, foi a criação da subseção da Serra. Essa foi, obviamente, a mais marcante, né? Eu era aluno de Homero. Homero sempre foi um grande professor. Estudei direito, processo penal com ele. Tive a oportunidade de estar com ele no escritório. Colhi ali um pouco daquele conhecimento enorme que ele tem. E logo na sequência que eu formo, depois de 5 anos, cumpro o requisito, no primeiro mandato dele, ele me convida para ser conselheiro. E aí eu falo, Homero, eu tenho uma missão como conselheiro. Na época, a Serra não tinha subseção. E aí, olha, a missão que eu tenho eu venho para conselheiro, mas a minha bandeira é a abertura da subseção da Serra. E foram muitas batalhas institucionais. Homero comprou essa ideia, porque os presidentes que antecederam Homero, não por demérito, mas não compravam essa ideia. Entendiam que a Serra deveria estar coligada à Vitória, não sei se por uma questão de centralização ou controle, algo nesse sentido, mas sempre entenderam que Serra deveria ter apenas um delegado. E lá estávamos muito bem representados, né? O doutor Tacla era um excelente delegado. Mas para nós que estávamos ali emergindo naquele momento, nós precisávamos de algo mais. Para mim e para a grande maioria dos advogados formados naquela época, entre 2003, 2004, 2005, não fazia sentido nenhum termos apenas um delegado, se era um município com mais de 500 advogados, com demandas próprias, né, peculiares, diferentes das de Vitória. E ali foi realmente um momento de batalha, porque essa resistência foi muito grande. Eu não imaginava que no Conselho nós tivéssemos tantas resistências para a criação dessa subseção. Homero abraçou a causa, realmente vamos abrir a subseção, e aquilo foi ali uma batalha. Talvez tenha sido assim, um momento mais difícil, uma bandeira muito difícil, uma luta muito difícil de conseguir. Conseguimos a abertura da subseção, foi assim... com apoio incondicional da época, e daí para lá, assim, a gente acabou ganhando espaço e essa luta nos fortalece. Então, quando a gente acaba lutando muito por uma bandeira, essa luta nos fortalece, nos deixa maiores, nos deixa mais fortes, né? E, sem dúvida, a criação do OAB da Serra foi, talvez, a bandeira mais difícil, né? São quantos advogados? Hoje temos mais de 1.800 advogados. Mais de 1.800, grande. É a segunda, né? Depois de Vila Velha, Serra. Vila Velha hoje é a maior subseção que nós temos, e depois a subseção da Serra, né? É uma subseção bem... E, assim, diferente de outras subseções, a participação do advogado, ela é muito efetiva na Serra. Talvez ainda um pouco do reflexo dessa luta pela criação. Como é uma criação recente, uma criação de 10 anos, uma criação que tem pouco tempo, temos membros que militaram para a criação, que ainda tem aquela garra de não, realmente é que a gente tem que manter agora. Nós criamos, agora mantemos. Então tem essa pegada de manter. O presidente da Serra, Ítalo, é um grande amigo, ele é um desses que encabeça. Não, nós não podemos deixar a peteca cair, porque nós criamos e nós temos que mostrar que tinha... E aí a gente mantém viva aquela chama da criação, aquela luta. E realmente foi. Depois os outros, assim, como conselheiro, é muito diferente você ser conselheiro e você ser presidente do Tribunal de Ética. São situações muito distintas, porque o conselho se equivaleria a um órgão legislativo. Tem ali, obviamente, as consultas, mas estaria mais dentro de uma comparação com a separação
com a tripartição tradicional, estaria mais próximo ao legislativo. Já o TED, realmente, estamos lá no judiciário mesmo, onde estão os conflitos, onde estão as questões de violações éticas, disciplinares, né? Então, são funções muito distintas, doutora Carla, muito distintas. Aqui e lá, muito. E no TED, quais as demandas mais comuns? Eu vejo que hoje você tem muitas, assim, a grande maioria das demandas é falta de conhecimento quanto à publicidade. Hoje, assim, é inegável. E volta naquela questão do chatbot e da tecnologia. Sabe, hoje, assim, o grande desafio é você conseguir ter uma publicidade não mercantilizada, porque o problema da advocacia, da publicidade, é a mercantilização, é você transformar a advocacia num serviço que se vende, e não podemos deixar isso acontecer. A advocacia está aqui agregada ao munus da justiça. A justiça como uma função essencial do Estado. Então, a justiça, o advogado é este auxiliar da justiça. Então, não tem como eu mercantilizar uma função pública exercida por particular. E essa mercantilização está acontecendo. E a publicidade talvez seja o grande dilema desses novos tempos, porque você abre o seu Instagram, você abre o seu ainda existe Facebook? Existe, né? Existe. Na nossa época era. Você abre o Instagram, ou abre o Facebook, abre o TikTok, o que você tem é advogado vendendo o serviço. E venda mesmo, mercantilização mesmo. Inclusive uma mercantilização que direciona, que decai para uma situação de disputa de preço, que talvez seja uma consequência maior dessa publicidade que não está assim aos olhos, mas existe. Então, se eu anuncio o meu serviço na condição de advogado, anuncio dizendo, olha, o meu escritório faz isso, tá? O outro também diz, o meu escritório faz isso. Quando essas publicidades se chocam, o que vai acontecer é assim, eu vou escolher quem é mais barato. Exatamente. E essa mercantilização fica muito evidente quando entra a disputa de preço, e aí você está disputando preço, serviço, numa função pública, numa função de auxiliar da justiça. Difícil você coibir isso. A gente tem tentado montar campanhas de conscientização, algo nesse sentido, mas a mercantilização, doutora Carla, é algo que não tem como a gente permitir de maneira tão evidente, tão clara, ao ponto de ter esse tipo de concorrência de preço, né? E essa situação de preço ela é bem pesada, porque um cobra 100, o outro cobra 80, o outro vai dizer, opa, eu vou cobrar... Eu já vi casos de advogados aceitando fazer audiências como correspondente por R$50. Um absurdo. Para mim, é um absurdo. É você entender que a prestação judicial não vale absolutamente nada. Mas, enfim, são situações que a gente enfrenta lá de maneira muito corriqueira, doutora Carla. Infelizmente. Isso é triste. É triste. Mas aqui a gente gosta de saber casos inusitados, emocionantes e tudo mais. Conta pra gente, nessa sua caminhada aí de 22 anos de advocacia, algum caso que tenha lhe impactado, que tenha deixado marcas, ou alguma coisa peculiar que tenha acontecido numa audiência ou num caso diferente? Os mais, assim... As ações mais engraçadas, por incrível que pareça, né? A gente pode até parecer... poxa, vai comentar um caso de um cliente, mas as ações mais engraçadas que eu já passei, o escritório já passou, são os casos que envolvem dano moral em razão de apelidos. Esses casos são... É mesmo? Passamos lá por uns 3, 4. São engraçadíssimos, né? E aí, assim, é óbvio que o nosso cliente, a gente tem que tentar... Claro. Porque um apelido ele é sempre pejorativo. Não é? Assim, você até pode tentar, e obviamente que essas questões hoje envolvendo o dano moral, elas são bem evidentes, mas há 20 anos atrás não eram tão evidentes assim, né? Você tinha como uma regra normal o bullying, você tinha uma regra normal que as crianças, um botava apelido na outra, né, cara? Eu tinha o nariz grande, o outro tinha a orelha grande, né? Hoje eu ia ser assim, a referência, aquele alto careca. Então... E era muito normal entre as crianças isso, né? Só que isso dentro de determinados ambientes traz sim uma carga pejorativa muito forte, né? Muito forte, né? E apelidos assim,
Teve um caso que assim, a gente riu, né? Certo funcionário foi acusado de furto, né? De um panetone, né? E ele era um vigia, né? E dentro do 7, 8 viaturas, né? E todas integradas com rádio, né? E aí, certa feita, assim, atenção, atenção, chamando Jack Panetone. E assim, é óbvio que ele ficou muito constrangido, claro, né? Mas aí, na sequência, foi uma risada geral, todo mundo riu, né? E vários apelidos, né? Uma outra situação em que um caminhoneiro, que era cliente da gente, trabalhava com aquelas bitoneiras que misturam, né? E ele fazendo parte do sindicato também, uma questão também vendo do direito trabalhista, fazendo parte do sindicato, ele começou a questionar a chefia, né? Ah, você vem de outras empresas, essas que misturam cocô, o apelido dele virou Cocomix. Nossa Senhora! E aí ele virou conhecido como o dirigente sindical Cocomix. Enfim, né? A gente até ria, mas de uma carga pejorativa muito ruim, né? Mas, assim, muitas situações... Tem uma situação inusitada, e essa foi com o meu sócio, né, o Ítalo, ele teve até aqui, certa feita, em que ele brigou com o magistrado em audiência, não sei se ele chegou a contar esse caso aqui, ele brigou com o magistrado em audiência, e o magistrado deu voz de prisão a ele. Violação de prerrogativa nítida ali, não, e o magistrado, não, você está preso. E aí o Ítalo, obviamente, disse, não... se eu estou preso, então vamos ligar para o presidente da OAB para solucionar isso aí, porque eu só posso ser preso na presença do OAB. E ficou aquele dilema grande, né? E eu, tranquilamente, no escritório escrevendo, o telefone toca, né? E aí, corre para cá que eu estou sendo preso. É o quê? Estou sendo preso, corre para cá. E aí aquela loucura, aquele desespero, e vamos lá. E realmente era uma situação de violação de prerrogativa, nitidamente. E aí, na época, o presidente, Dr. Gesandro, agiu com muito rigor, representou o magistrado, e aí depois acabou... Era cível mesmo, área cível? Cível, uma violação mesmo de prerrogativa bem nítido, né? Querendo caçar a palavra do advogado, né? E o doutor Gesandro sempre muito correto nas questões envolvendo prerrogativas, né? Imediatamente esteve lá em pessoa, não mandou... Naquela época o bebê era menor, né? Mas você está no seu escritório sentadinho, recebeu uma ligação assim, vem para cá que eu estou sendo preso, né? Até hoje, quando a gente está tomando uma taça de vinho, é motivo de muitos risos, né? Estou sendo preso. Falei, como assim você está sendo preso, né? Aí não, você imagina, quando uma pessoa diz, estou sendo preso, você pensa no homicídio, pensa numa... Sempre o pior, você nunca pensa que é alguma coisa leve, né? Aí, não, estou sendo preso. Falei, meu Deus, o que aconteceu, né? E nunca recebeu esse tipo de telefonema de cliente? Foi só do sócio? Não, só do sócio, né? O sócio liga, o cliente não liga, né? Estou sendo preso, né? Os clientes não ligam, estou sendo preso. Agora o sócio liga, estou sendo preso. Aí fica aí complicado. Foi uma situação inusitada, né? Mas, enfim... A advocacia ela até nos proporciona esses momentos, né? Mas assim, a advocacia é um negócio muito delicado, porque como você vive o conflito, tem que ter muito respeito. A gente aqui, no momento de descontração, a gente ri, mas ninguém vai no advogado, doutora Carla... Porque está feliz da vida, né? Não, doutor, vou tomar um café com você. Não, ele não vai tomar um café. Ele procura um advogado, assim como ele procura um médico também, assim como procura um dentista, ele vai porque ele tem realmente algum problema. Ainda que para você, sobre suas óticas, sobre seus olhos, aquele problema não seja algo tão grande, tão monstruoso, mas ele vai porque tem um problema. Para quem o vivencia, é sempre uma dor. E aí você tem que ter aquela cautela de ter o respeito com o problema, por mais que você queira rir. Então, uma situação que, assim, eu acho que foi um dos pouquíssimos casos, né? A gente normalmente... Mas eu fiz uma separação judicial, muitos anos atrás, de um casal idoso. Fiz a separação. E eu nunca tinha... Obviamente que tinha no código, né? Era no código de 16, existia a possibilidade, no Código Civil de 16, existia a possibilidade de você recasá-los. Então, você tinha o casamento... separação, divórcio, mas existia um instituto que era possível recasar. Então, não era passar por um novo procedimento, né? E aí, quase 1 ano e meio depois, esse foi inusitado, nós os recasamos.
Aí depois de divorciados ou separados. Separou de fato, divorciou, e depois eu entrei com uma ação judicial para recasar. Em vez de passar pelos trâmites normais de cartório, né? Publica de novo, proclamas, não, recasa. E aí foi uma situação muito, muito bacana, uma situação muito feliz, porque o próprio magistrado, uma magistrada na época que conduziu lá da Serra a audiência, ela também se emocionou. É um casal já com mais de 65 anos na época, assim, super feliz que eles tinham voltado à convivência, né? Normalmente, naquela época, enfim, é uma situação envolvendo infidelidade, aí houve um perdão mútuo, foi uma coisa muito bonita. E nós saímos da audiência, eu saí da audiência assim, tão feliz, impactado com aquela reconciliação, que foi uma coisa marcante, né? E depois eu fui conversar com a magistrada, falei, olha, doutor, aqui na nossa vara é a primeira vez que a gente faz. Aí nunca mais. Eu não lembro se depois o Código Civil novo, que já tem mais de tantos anos, já está sendo reformado, né? Tinha esse instituto, né? Não sei se o Código Novo ainda permite ou renovou esse instituto, né? Mas no 16 isso era permitido, né? Então foi uma situação muito inusitada mesmo, né? Muito inusitada. Que legal. E são emoções que a gente passa com os clientes, né? A gente vive o problema deles. Claro que a gente impõe mantém uma distância, mas a gente realmente vive aquele problema até solucionar. E diga até mais, doutora, assim, um advogado que não consegue perceber a dor do outro, e pelo menos que não se coloque na posição dele, mas compadecer com a dor do outro, não serve para ser advogado. Assim, aquela pessoa, você tem que manter a distância emocional. Concordo. Sim. Mas, ao mínimo, você precisa se compadecer com a dor do outro. Porque aquele que está em conflito, aquele que teve o direito violados, aquele que está numa situação conflituosa, ele está sentindo dor. Mas você não é psicólogo, mas eu posso e devo, na qualidade de advogado, me compadecer. E até porque eu só consigo exercer a defesa desse direito se eu estiver ali intimamente convencido de que ele precisa daquela defesa. O advogado que demanda, sabendo que o seu cliente está errado, não está trilhando um caminho muito ético, né? Se o seu cliente está errado, você tem a obrigação de sentar com ele e dizer, olha, essa conduta aqui pode ser acertada, pode ser ajustada, não é a melhor conduta, vamos alterar essa conduta, porque assim, se nós continuarmos nessa linha, uma condenação vai acontecer. Isso é uma conduta realmente ética. O advogado sabe disso. O primeiro filtro do cidadão é o advogado. É o advogado que faz a primeira interpretação, é o advogado que faz o primeiro lance de interpretação da legislação, é o advogado que faz. Não é o policial, quando no crime, e é o advogado no dia a dia, né? É muito comum o cliente falar assim, não, meu advogado diz que pode. Não é? Isso é um grande problema, doutora Carla. Dá um ar de autoridade e de responsabilidade também, né? Mas não é assim que a gente escuta. Meu advogado diz que pode. Meu advogado disse. É bem assim. E costuma se emocionar com os seus clientes? Assim, doutora, a gente vai com o tempo virando casca grossa com relação a algumas situações. Então, a gente, assim, se emociona menos. Mas eu sempre me emociono. Mas mantém a sensibilidade, sim, claro. Nas derrotas e nas vitórias, nos dois lados, assim. E, por incrível que pareça, as minhas maiores... A emoção aflora mais nas derrotas. Eu fico mais triste. As alegrias, poxa, que bom. Revivemos, e é impressionante, né, como isso acontece. Quando o cliente sucumbe, a ideia é que eu sucumbo junto, eu estou perdendo junto com ele. É uma parceria. Eu não estou falando de questões financeiras, não. Eu estou falando num sentimento que dá. E esse sentimento é que move a defesa. Então, você dizer assim, o cliente perdeu, foi o cliente que perdeu e deixa o cliente para lá, não tem como. A gente tem que se compadecer. E aí, quando vem uma sentença negativa, parece que a sentença vem direto no peito, né? Aquela flecha. Eu falei, puxa vida, não é possível. E a primeira pergunta que vem, será que eu fiz tudo correto? Será que eu atuei da melhor maneira possível? Então, toda derrota que a gente tem, eu, pessoalmente, eu paro para refletir se aquela derrota foi decorrente de alguma coisa que eu fiz. E aí eu revejo ali os pontos... enfim, mas fazer uma avaliação é importante. Uma avaliação. Né? E compadecer com a dor.
Não tem jeito da gente não compadecer com a dor, né? E na vitória toma um vinho. Exatamente. Às vezes 2, né? Às vezes 3, né? Exatamente, né? Quando tem trânsito julgado, melhor ainda. Melhor ainda. Doutor, nosso tempo já até estourou. Aqui a gente continuaria batendo papo por muito tempo ainda. Agora a gente entra num bate-pronto que eu falo e o que lhe vier à cabeça. Nossa, vamos lá. Justiça é? Igualdade. Um livro. Eu gosto muito de direito. Vou ficar na área técnica, O Império do Direito, Ronald Dworkin, na área técnica. Mas eu posso falar também um livro na área dos romances também. Eu gosto de Machado de Assis. Machado de Assis. E aí, Dom Casmurro. É lindo, é lindo. Um filme. Sou fã da trilogia do Don Corleone, do Padrinho, The Good Father. Em português, como é que é o nome? Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. É muito legal também. Audiência presencial ou virtual? Presencial. Processo físico e eletrônico? Eletrônico. O contato físico com o magistrado é imprescindível. Aquela conversa que a gente teve aqui preliminar, a gente teve a oportunidade de conversar aqui, o magistrado tem que estar apto a receber o advogado e ser convencido, tem que ouvir. Isso é presencialmente. Isso não é atrás de uma tela. Exatamente. O que mais te irrita num processo? Deslealdade processual. Deslealdade processual me irrita muito, 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 muito. Quando o advogado usa de subterfúgios para prolongar o processo, para protelar recursos nitidamente contrários às jurisprudências já consolidadas, isso me irrita muito. O que diria para quem está começando hoje na carreira? Garra, tem que ter garra. Garra, tem que persistir, tem que ser aguerrido, tem que ser aguerrido. Bem, se não fosse advogado, seria? Médico. Já contou aqui, né? Ou professor, né? De repente, né? Doutor, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Nem vi o tempo passar aqui. Rápido, né? Rápido. Muito, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço, doutora Carla, e nossos ouvintes. Sempre que precisar, doutora Carla, eu vou estar à disposição. Lá no Tribunal de Ética, como colega, como advogado, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado mesmo por poder participar desse programa. Eu que agradeço. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui que a gente quer saber. Até a próxima.